Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fábrica de Mentes Inquietas, né, que é o nosso foco aqui de olhar o mundo, olhar as pessoas, olhar a sociedade e olhar os nossos colegas, né? Aqui nós temos pessoas importantíssimas do nosso meio, não só acadêmico, mas do nosso meio pensante, e que vale a pena a gente conhecer informações, dados e conceitos que eles podem trazer para a gente, né? Mas antes de apresentar os nossos dois convidados ilustres, nós vamos falar sobre o ilustre Dr. Eli, nosso companheiro de bancada, Eli Alves da Silva, advogado, em todas as áreas, né? Mas com viés para o lado trabalhista e também um lado associativo que ele vai querer confirmar outra vez, já teve outros mandatos, outra vez na votação desse ano da OAB. Marlene Monteiro, ninguém precisa ser lembrado de quem ela é, uma psicóloga de longa marcha, principalmente no Hospital das Clínicas, em psicoterapia hospitalar. Teve um período bastante importante dedicado à questão da obesidade, da cirurgia da obesidade, e foi pioneira nesse assunto. E agora integra aqui a nossa bancada, junto comigo, Afonso Souza Júnior, que eu sou coloproctologista do Hospital das Clínicas, para dizer o mínimo, né? Mas aqui vamos para os nossos convidados, né? Sem ser sexista, né? Mas primeiro a doutora Adriana Calvo, né? Porque começa com A, né? Como eu. E só para dizer uma coisa, né? Minha mãe teve intenção de me pôr um nome do começo do alfabeto, porque ela morria de medo na época dela, de chamadas orais. E os que estão no começo do alfabeto eram chamados primeiro, então já tinham aliviado a ansiedade em relação à prova oral, e ela era Maria, então ela ficava lá no meio e com dificuldades de lidar emocionalmente com isso, e resolveu me pôr no começo do alfabeto para não ter esse estresse, né? Mas a doutora Adriana Calvo é advogada e doutora e mestre em Relações Sociais na PUC, é professora convidada do Direito do Trabalho na GV do Rio de Janeiro, no Direito da GV do Rio de Janeiro, é professora do Direito do Trabalho do curso de pós-graduação do Mackenzie, aqui em São Paulo, é membro do grupo de pesquisa da USP, GETRAB, ela vai falar sobre o que significa a sigla, e membro de um grupo de pesquisas da USP no mesmo assunto, e é ex-consultora da ATSP, como advogada trabalhista. Sim. Ex-conselheira. E ex-conselheira da associação. Da nossa organização, né? O doutor Rafael Freire, ele é psiquiatra, né? Ambos são professores, né? Professores doutores, e ele é médico psiquiatra clínico, né? E forense, aliás, faz questão de dizer que tem uma proximidade com as questões forenses, com as questões da justiça, atuando também com residentes na formação deles neste campo específico da psiquiatria, né? Participa do programa ambulatorial de transtornos do impulso, que talvez seja o nosso foco mais importante hoje, né? É tudo importante, mas esse envolvimento com as questões do transtorno do impulso é que vão trazer até informações que a gente não costuma discutir, não costuma conhecer nas nossas rodas de conversa. É professor de pós-graduação e de especialização, supervisor de residentes, como já disse, e também é perito. Então, a proximidade dele é também na intimidade profissional. Eu vou pedir para os dois dizerem um pouquinho da trajetória deles, né? Porque desde a formação da graduação, né, não tão longe, mas
ideologicamente bastante longe, né? Bastante tempo passou e as especializações vieram. Como é que foi essa trajetória para cada vida de vocês? Pode começar. Bom, na verdade, eu sempre quis ser professora. E meu pai, quando eu era pequena, disse para mim: olha, filha, professor nesse país não tem futuro. Então, você tem 2 profissões para escolher. Ou você vai ser médico ou você vai ser advogado. Aí, doutor Rafael, eu até pensei em ser médica. E aí eu fui no colegial fazer aula de laboratório, onde eu tinha que abrir os bichos e abrir... Eu lembro que eu tinha que abrir uma carpa e eu levei a carpa pro dia, só que eu só consegui comprar a carpa viva. E chegou no dia, tinha que matar a carpa para abrir a carpa. E aí eu não consegui. Falei pro professor que eu não ia matar um ser vivo, um animal ali, né? E o professor disse que ou eu matava a carpa e assistia a aula, ou eu não ia assistir a aula. E eu falei, não, tem que ter um jeito de eu não ferir o animal e assistir a aula. E comecei uma revolução ali. E aí o professor disse que eu estava muito mais para o direito do que para a medicina, porque eu tinha que aprender a lidar com morte e vida, e que as minhas reivindicações ali de por que a carpa tinha que estar morta ou viva e etc. Depois eu fui reivindicar ainda de liberar a carpa e colocar ela dentro do laguinho. Eu estudava no Arquidiocesano aqui em São Paulo. Eu consegui autorização para deixar a carpa, porque ela ia morrer no saco plástico até o final do dia, né? E eu era sempre representante de sala e tudo mais, e assim eu fui parar no direito, mas não abandonei, né, a minha principal vocação, que era ser professora, né? Virei uma professora advogada. Muito bem. Já eu tive na minha primeira profissão, meu primeiro emprego, a oportunidade de ser professor. Eu comecei como professor de inglês, bem na época em que eu passei no vestibular, mas a minha escolha pela medicina não foi tão óbvia assim. Eu queria ser cientista, gostava muito de genética, podia ter feito aí alguma outra faculdade, mas acabei fazendo a medicina por uma questão de segurança mesmo, de ter, enfim, maior possibilidades profissionais. E aí eu sou de Curitiba, então fiz faculdade na PUC do Paraná. Tive bastante dúvida em relação ao que fazer de residência, inclusive inicialmente queria fazer dermatologia. A psiquiatria veio como um plano B e depois de bastante tempo, né, tentando entrar em dermatologia, que estava muito difícil, eu tinha batido na trave várias vezes e tal. E aí, mas foi coisa do destino, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque realmente eu me identifiquei muito quando, efetivamente, no primeiro dia de residência, eu vi como aquilo coube bem, né? Serviu bastante para mim. Então, realmente tem sido uma trajetória muito interessante, muito gratificante para mim. O meu pai queria que pelo menos um dos filhos tivesse feito direito. E eu lembro até hoje de ter feito um vestibular para direito numa faculdade em Curitiba que só tinha direito, então não conflitava com as minhas escolhas, né, de fazer medicina. Eu fiz mais para agradar. Eu lembro que eu deixei a redação na metade e não estava indo bem pra caramba, mas não eu tinha essa dificuldade de escrever sobre algo que sob demanda, entendeu? Que não vinha de uma vontade própria de escrever. Então, eu pensava muito, eu era muito perfeccionista para escrever. E aí, no vestibular, é aquela coisa, né? Você tem tempo. E justamente no vestibular de Direito era onde você tinha realmente a maior quantidade de palavras e de linhas que tinha que escrever. Então, aquilo me deixou tão angustiado que eu não consegui suportar. E foi muito curioso, né? Eu conto isso porque depois eu acabei vendo a possibilidade, né, dentro da residência de psiquiatria. O coordenador da residência era psiquiatra forense e me incentivou muito, ele viu que eu gostei e tal, e eu acabei vendo uma oportunidade de me aproximar novamente da área, né? Só que aí meu pai já estava aposentado, meu pai é juiz de direito, já estava aposentado e já nem hoje em dia eu nem consigo ter tantas trocas com ele, porque ele fala, não, eu já não estou mais tão atualizado e tal, mas foi interessante. Eu realmente
gostei bastante. E voltando à questão de ser professor, né, eu sempre digo que eu não sou professor de formação, né, não tenho... a gente acaba tendo como formação principal aí a área médica, a área da especialidade, o atendimento clínico, até a atividade pericial, mas as oportunidades são tantas, né? Eu sempre fiz questão de me manter aí presente no meio acadêmico, né? E isso acaba que gera oportunidades, né? E talvez realmente seja uma das atividades mais gratificantes que a gente tem. Então, quando você vê, você está dando aula numa pós ali, num outro curso de especialização ali, e são atividades que nem são atividades regulares, né? Mas quando você vê em um mês ali, você tem um monte de aula para dar e você tem que dar uma corrida, porque tem que gerenciar toda a questão do tempo, mas é muito gratificante mesmo, né? E aqui eu acho que é uma oportunidade também de a gente passar conhecimento, né? Na saúde mental a gente tem esse termo, né, de psicoeducação, né, doutora Marlene? Do quanto é importante, né, a gente orientar, educar as pessoas, né, principalmente numa área que, apesar de ter melhorado muito, ainda sofre de tanto estigma, né? Verdade. Aí a influência dos pais, né? Você vê as duas histórias aqui, as tiveram duas os pais marcando, né? Muito forte, sim, né? Sim, não, a influência é inevitável. Mas é isso, eu trabalho como psiquiatra clínico, né, no consultório, né, com esse enfoque maior aí em transtornos do impulso, particularmente a impulsividade agressiva, né? Recebendo muitas indicações aí de colegas psicólogos e atuando na psiquiatria forense como perito ou como assistente técnico também, né? Então, é mais ou menos um pouco de tudo. Eu diante desse primeiro momento de apresentações, eu queria que a professora Adriana, primeiro agradecer pelo fato dela ter me trazido aqui um livro de autoria dela, que já está na 8ª edição, Manual de Direito do Trabalho, que tem muito a ver com a minha atuação profissional. Portanto, publicamente, muito obrigado, viu? E, por outro lado, dizer, professora Adriana, que você dissesse um pouquinho a respeito da sua experiência em termos americanos, ou seja, em termos da sua experiência acadêmica e no que respeito a tudo aquilo que você teve de acesso aos Estados Unidos no que diz respeito à sua formação, propriamente dita também. Eu também, assim como o professor Rafael, fui professora de inglês antes de ser advogada. Olha só, quanta coincidência, hein? Coincidência demais, né? E aí, por conta disso, eu sempre tive os estudos aqui, né, relacionados a também os estudos de olho nos Estados Unidos. E agora eu estou cursando estágio pós-doutoral na USP e o meu tema de pesquisa envolve o direito do trabalho nos Estados Unidos. Semestre passado eu fui para os Estados Unidos, para a Universidade de Oregon, fiquei como o que eles chamam de visiting scholar, né, uma professora visitante. E só que o meu tema de pós-doc é plataformas digitais e gig economy. O meu tema de doutorado, que eu fiz na PUC São Paulo, foi sobre assédio moral institucional e saúde mental. Então, hoje, a minha área, por exemplo, de treinamento empresarial, ela é muito mais focada a essa área que envolve assédio sexual, assédio moral e discriminação. E, principalmente, esse tema que é pouco abordado e que poucas vezes as pessoas não têm muita informação, que é sobre assédio moral institucional, ou também conhecido como organizacional. A minha tese foi a primeira no Brasil, de nível de doutorado, em 2015, onde eu fiz uma pesquisa dos casos judiciais que já tinham sido julgados pela Justiça do Trabalho envolvendo assédio moral institucional. Então, esse tem sido o meu principal enfoque, tanto acadêmico quanto empresarial, porque eu acabo hoje assessorando algumas empresas como advogada externa em denúncias de comitês de assédio e discriminação. Porque desde 2028, algumas empresas que têm CIPA, que hoje a gente chama de CIPA+, CIPA e assédio, são obrigadas a ter canais de denúncia ou canais de ética. E esses canais recebem muitas denúncias, muitas investigações, e muitas vezes eles contratam advogados externos
para dar opiniões legais. Isso é assédio? A empresa deveria demitir o denunciado? Então, hoje, na minha advocacia trabalhista, eu trabalho principalmente nessas duas frentes. Treinando, através dos treinamentos empresariais, e na parte consultiva, trabalhando com foco nisso. E a questão dos Estados Unidos, eu estive ano passado também nos Estados Unidos, e assim, assisti algumas palestras, conversei com muitas pessoas sobre a questão de saúde mental. E, pessoalmente, eu fico um pouco assustada de como está a questão de saúde mental nos Estados Unidos, que está muito pior do que aqui no Brasil, né? Principalmente a questão das drogas, a questão do fentanil, que eles chamam lá nos Estados Unidos, né? As questões envolvendo saúde mental de adolescentes. Então, a gente tem muitos temas aqui para poder abordar vocês. Eu acho que deixo aqui os entrevistadores aqui para a gente seguir alguma linha. Agora fiquei curiosa, né? Mas que tipo, assim, muito mais, você está falando dos adolescentes, mas é questão mais do suicídio ou alguma dificuldade na característica de personalidade? Você pode me ajudar um pouquinho mais? Eu fiquei, Rafael, assim, como professora visitante, com contato com professores americanos, convivendo com advogados que estavam fazendo Law School, faculdade de Direito lá, e conversando como mãe, né, com diversas mães ali nos Estados Unidos. Eu fiquei assustada quando elas disseram que hoje o maior pavor de uma mãe nos Estados Unidos é o seu filho ter overdose por conta de drogas. E essa nova droga é o fentanil. E aí eu falei assim, nossa, e no Brasil? Eu falei assim, no Brasil a gente tem preocupação com beber e bater o carro, ser alcoolizado. A gente tem preocupação com, eventualmente, bullying, né? E nos Estados Unidos, o número 1 hoje de morte de adolescentes tem sido overdose de fentanil, que é uma droga que vem da China. Pelo que eu até pesquisei, conversei com algumas pessoas lá, ela é em comprimidos, então confunde com, por exemplo, um Tylenol. E aí, por exemplo, as professoras diziam para mim que quando os filhos vão para as festas, o que elas orientam os filhos é: se tiver com dor de cabeça, tiver algum problema, não tome medicamentos fora de casa. Porque você nunca sabe se aquele comprimido é um Tylenol ou se aquele comprimido é uma droga. E às vezes os casos de overdose são de adolescentes que nunca experimentaram drogas e experimentaram pela primeira vez. É fentanil ou fentanol? Porque o fentanil é um anestésico, né? É fentanil. A pronúncia, né? É quase ó. Sim. E... Não, você sabe melhor do que eu. Ele é usado como droga dentro da área médica, diz que tem uma série de efeitos colaterais, né? Que inclusive pode dar asfixia e tudo mais, e que em ambiente hospitalar ele é controlado, por isso que ele só pode ser usado em ambiente Sim, inclusive em ambiente hospitalar ele é endovenoso, né? Ele é administrado por via endovenosa. Você precisa pegar uma veia, o acesso não é tão simples assim, como você simplesmente só tomar um comprimido por via oral e pronto, né? Mas hoje em dia, né, você tem... para isso, né, para esse tipo de mercado, você tem aí as mais diversas formulações. É impressionante como as coisas se desenvolvem, né, pro mal, né? E a questão do fentanil, né? Já vamos falar como se fala aqui, né? A questão do fentanil é que uma dose não muito alta já esbarra na inibição da respiração, né? Até falando em medicações anestésicas, né? A gente está vivendo aí um momento em que a gente tem como grande novidade na própria psiquiatria a disseminação do uso de ketamina, né? É claro que tem se buscado aí uma formulação mais segura, né, a esketamina nasal, né, de administração nasal, que só pode ser feito, né, que tem toda uma burocracia e é para ser super bem regulado, né, e tem sido aparentemente bastante útil para casos de depressão refratária. Mas é aquilo, né? Sempre que você abre uma possibilidade, existe o risco do abuso, né? E a gente teve recentemente o falecimento daquele ator do seriado Friends justamente por essa substância, né? E provavelmente estava usando em casa, a gente sabe-se lá como que ele conseguiu a prescrição, como que estava sendo feito o uso, né? Se era um uso
assim, né, sob prescrição médica ou se foi além disso, né? Provavelmente foi além. Os dois estão falando uma coisa séria, né? Eu acho que... Então, quer dizer que não importa o local que nós estamos, parece que está tendo uma mudança no comportamento mesmo, né? Das pessoas, dos seres humanos, né? Parece que os adolescentes, porque aqui também o número de suicídio, ou então de droga, né? Aumentou bastante. Será que tem alguma questão ligada à cultura, à sociedade? O que vocês acham? Só para esquentar um pouco. Olha, eu entendo que sim, o acesso está mais fácil, acho que está cada vez mais difícil de se... realmente, eu não entendo das questões aí que envolvem das questões policiais, né, de investigação e de controle, de combate ao tráfico, mas... como leigo mesmo, a impressão que eu tenho é de que o acesso está mais fácil. Justamente pelo que eu falei agora, dessa multiplicidade de possibilidades, de formulações e de uma quantidade maior, né, de opções até, né? E aí entra acho que é inevitável falar sobre uma questão realmente que é muito polêmica e que eu acho que a discussão nem é só médica, nem só do direito, nem é da sociedade como um todo, e que é uma questão muito complexa, mas que é relacionada à própria legislação de acesso, né, às substâncias psicoativas, né? E aí a gente não está falando nem só da maconha, que de longe é a mais polêmica, né? Porque tem essa questão aí meio dúbia, né? Uns acham que é algo super tranquilo, mas também tem toda uma consideração a respeito das consequências e até mesmo daquela história da porta de entrada, né? De você dali passar para outras drogas, mas do próprio álcool, né? Que na verdade eu acho que pode ser considerada a principal porta de entrada, né? Os favoráveis, né, a uma legislação mais, como é que eu posso dizer assim, mais aberta, né? Menos restritiva em relação à maconha, advogam justamente, argumentam, né, em contraponto ao álcool, né? Mas, assim, independentemente de que lado se posicione, eu acho que o próprio álcool realmente, né, é algo que a gente sabe que é uma substância que faz parte da nossa cultura, que muita gente bebe sem ter grandes problemas, mas existe uma parcela significativa da população que tem problemas graves, né? Não só daquelas que têm problemas graves só com álcool, mas daquelas que a partir do álcool é muito comum no consultório mesmo. Eu não sou... não tenho tanta... Não atendo tantos pacientes assim com dependência química, mas já tive várias oportunidades de atender pacientes que falam claramente que eles usam mais cocaína justamente quando estão sob efeito de álcool. Então, a gente sabe que tem uma relação aí em tudo isso, né? Uma coisa puxa a outra, então a gente não pode... eu acho que não é uma desculpa, entendeu? De você dizer, não, mas o álcool é tranquilo, então por isso dá para liberar de boa, né? Agora, eu quero fazer uma introdução aqui, e aí eu gostaria de saber da opinião dos senhores também, e quando eu falo senhores, evidentemente estou incluindo as senhoras também, viu? Então, o que ocorre é o seguinte, quer dizer, todos nós, leigos ou não, sabemos o mal que determinados alimentos, determinadas substâncias traz de consequência negativa para o ser humano. Entretanto, os mais ignorantes sabem disso. Aqueles que teriam o poder do controle disso, evidentemente que teria autoridade para poder trazer essa restrição, acaba não ocorrendo. Na realidade, nós podemos atribuir isso a um capitalismo
selvagem, ou seja, que na realidade não está preocupado com o indivíduo, e sim preocupado o quanto que está se ganhando em função desse tipo de produto que é colocado à disposição da população? Eu vou só apimentar um pouco a história, né? Claro. Porque se a gente for lembrar bem, os três segmentos mais valiosos do mundo são as drogas, as armas e a venda de sexo, né? Depois disso que vem a indústria e o comércio tradicionais. Então nós estamos falando, né, apontando para gigantes, né, da economia no mundo todo, né? Fazendo não, mas sua observação é importante. Fazendo eco ao que o Toiri falou. Então, mas no dia a dia, né? Porque eu não sei se eu tenho esse conceito das mães lá americanas, que uma vez que experimenta a droga, já pode ter o risco de ter uma parada respiratória, ter a tal da overdose, né? A overdose. Não é esse o conceito que eu tenho. Normalmente é uma progressão, né? E a pessoa ficando tolerante o efeito psicoativo, né? E a dose precisa ser crescente e ela atinge a dose da parada respiratória, né? Dizem que é certo Elis Regina, que ela, já nas primeiras experiências dela, experimentou uma cocaína muito pura e aí teve o acidente, né? E foi atendida num plantão meu lá no Hospital das Clínicas. Eu era residente naquela época, né? Então eu não sei, assim, acho que o temor existe, né? 2 anos atrás, o suicídio, o senhor me corrija, por favor, se foi verdade, o suicídio foi o 8º ou 9º classificado em causa de morte nos Estados Unidos, né? Mas porque lá a overdose é considerada como suicídio, né? Então aumenta a estatística. Eu posso falar assim, sobre os Estados Unidos, o que eu posso dizer é o seguinte: eu fiquei na costa oeste dos Estados Unidos, né? Então fui de San Diego até Oregon e fiquei a maior parte do tempo em Oregon, Eugene, a cidade lá. E aí o que acontece? A maioria dos estados, cada estado pode deliberar se as drogas são permitidas ou não, se o uso de armas é permitido ou não, né? A costa oeste tem por uma característica, né, a liberação das drogas, a liberação das armas, e isso tem feito nos últimos tempos aumentado os problemas relacionados à questão dos conflitos, principalmente por conta da questão natural de saúde mental. Quer dizer, qualquer um concorda que hoje nós estamos tendo uma epidemia de problemas de saúde mental, e são múltiplos fatores, né, desde a sociedade da informação, a 4ª revolução digital, o uso de muita tela, tecnologia, iPad, né? Eu tenho um filho de 12 anos que está na escola, então eu vejo as dificuldades de como gerenciar a geração Z, Y, Baby Boomer. E assim, eu digo que a empresa, gente, ela é só uma parte dessa sociedade. Os problemas que chegam para mim nos canais de denúncia são problemas da sociedade. Então, só para vocês terem uma ideia, é comum a gente receber em canal de denúncia da empresa problema de empregado que está afastado esses dias. Eu recebi uma consulta sobre um empregado que estava afastado com diagnóstico de esquizofrenia. O empregado teve uma crise de esquizofrenia dentro da empresa e começou a correr atrás, querer pegar uma faca no restaurante, porque dizia que estava sendo perseguido pelos colegas de trabalho e queria... Imagina como a gente lida com isso dentro do ambiente de trabalho, né? 2 semanas atrás eu tive um cliente que dentro da empresa, uma das funcionárias foi casada com um dos funcionários, se separaram e depois do expediente, eles têm um filho em comum, ele passou na casa dela para pegar o filho e levar para a escola e tentou matá-la a facadas, tentativa de feminicídio. Por quê? Porque ela arranjou um namorado. Eles já estavam separados e ele não aceitava que ela tivesse outro homem. Aí ligam para mim, a advogada trabalhista, e diz: o que eu faço? Eu nem sabia que esses 2 funcionários que já tiveram uma relação estavam com esse conflito. Agora eu tenho uma empregada no hospital,
né, foi esfaqueado na UTI, e um empregado foragido com mandado de prisão expedido. Doutora Adriana, o que eu faço? Falei, primeiro vamos chamar o criminalista, e se bobear, daqui a pouco eu vou pedir o psiquiatra aqui também, para ajudar a gente, e o psicólogo também. Então, assim, a sociedade, tudo isso traz para a gente, para o ambiente de trabalho. Então, essa sociedade que eu estava tentando falar, essa sociedade parece que mudou em algumas coisas, não sei. Talvez pela internet, por essas mudanças todas, ela vem trazendo uma série de modificações. As pessoas não têm mais paciência. O impulso está solto por aí. Sabe, foi impossível, a pessoa não pensa mais, não pensa no outro, não tem mais aquele carinho pelo outro. Parece que, sabe, é tudo muito falso. Vai direto e tenta destruir aquela pessoa que está próxima de si, não é? Aí vai por impulso, né? Vai por impulso. Eu acho que nós estamos falando aqui de um exagero desses impulsos. E aí muitas vezes se confunde, né? A questão é que se é impulso, por que é impulso? Então tá maluca? Aqueles termos antigos, né? A verdade é que a impressão que eu tenho é que o mundo está, e claro, acho que algumas coisas contribuíram para isso, a evolução tecnológica inevitavelmente acaba contribuindo, mas é que o mundo está mais individualista mesmo, né? Pelo menos nesse ciclo, não é? Mais recente. E isso tem diversas consequências, né? Quando você é mais individualista, você tende a dar vazão maior aos seus impulsos, seja de uma forma mais específica, ou seja dentro de um contexto de transtorno mental, né? Sempre quando eu falo sobre transtorno do impulso, a gente tem que lembrar que impulsividade todo mundo tem, nada mais é do que a expressão dos nossos instintos. Instinto de desejo, instinto de prazer, instinto sexual. Coisas que inicialmente servem para nos manter vivos, manter a espécie preservada, né? Só que quando a gente não tem controle sobre isso, quando não tem um devido controle, tudo isso extrapola, né? E isso nos faz retroceder aí alguns séculos da nossa evolução, né? Porque, paradoxalmente, né? Porque aí a gente acaba... É aquilo, né? Se todo mundo seguir só os instintos sem nenhum tipo de controle, vira uma selvageria, né? E aí a gente volta justamente para a questão das drogas. Porque, afinal de contas, o que é a droga, senão uma forma de você satisfazer um desejo, um impulso, sem nenhum tipo de controle, entende? Porque boa parte das drogas de abuso, elas são denominadas assim justamente porque elas provocam um fenômeno no corpo que a gente chama de tolerância, ou seja, você vai precisando de uma dose cada vez maior, e isso faz com que você perca o controle sobre a quantidade de... Ou ter um prazer. Ou ter um prazer. Sim, mas você perde o controle sobre a quantidade de substância que você usa, né? E aí, claro, você perde o controle dos efeitos colaterais, você pode eventualmente ter uma overdose. E isso pode acontecer, de fato, como a gente sabe que existe que existe uma distribuição na população de características de metabolismo, então você pode ter expressões muito diferentes. Então, você pode ter realmente a regra é que você tenha uma evolução em curva, uma evolução crescente. Mas, eventualmente, numa primeira experiência, dependendo das suas características individuais, e principalmente quando esse uso for muito precoce, com o cérebro ainda em formação, o risco é muito maior. Entendeu? Então, você pode pegar uma substância que, em princípio, até não é tão agressiva, né, que é uma substância mais leve, mas num cérebro imaturo, toda essa progressão vai ocorrer de forma muito mais rápida, às vezes até em uma única oportunidade. Você pode ter consequências imprevisíveis. Então, você veja como a gente dá uma volta enorme e acaba voltando para o mesmo lugar. Mas muita questão da agressividade atualmente, como o feminicídio, não está envolvida as drogas. Não, ou tá? Não necessariamente, mas... tipo os borderline, que também muitas vezes agride. Assim, o que a gente tem que lembrar é que, assim, quando a gente fala de impulsividade, é um conceito genérico, né? Praticamente todos os transtornos mentais cursam, né, com
perda de controle sobre a impulsividade. Uma pessoa deprimida pode perder o controle de alguns impulsos. Uma pessoa que tem um transtorno bipolar no estado maníaco nem se fala. Mas transtornos de personalidade, inclusive o transtorno borderline, é um dos, segundo o nosso conceito, né, de transtornos do impulso, está totalmente relacionado à regulação dos afetos, que é um dos vértices dos transtornos do impulso. Né? Então, quando a gente fala em transtornos do impulso, claro que o que a gente trata no nosso ambulatório lá são transtornos mais específicos da impulsividade, mas ela está presente, essa perda de controle sobre a impulsividade, ela está presente em praticamente todos, nas psicoses, nas dependências químicas nem se fala, mas de uma forma geral nós temos 5 eixos principais, né? Nós temos a regulação afetiva, emocional. As 3 primeiras estão relacionadas à falta de freio, né? Ou seja, a gente está falando de prejuízo no controle inibitório. E as 2 subsequentes de excesso de propulsão. Então, regulação dos afetos, na parte cognitiva, né? Então, desregulação de cognição, tá? Aí no excesso de propulsão nós temos os desejos, tá? Desejos, apetites muito intensos. Uhum. E também a agressividade, instinto agressivo, tá? E ainda o terceiro da excesso da falta de freio, que eu esqueci de falar, que era a empatia, né? Prejuízo da empatia. Tá? Ou seja, a dificuldade de se colocar no lugar do outro, que muitas vezes que é o que nos faz ter esse limite entre o que eu posso fazer e o que é aquela coisa do direito, né? O teu direito termina quando começa o do outro, né? Uhum. Você veja, então são 5 situações muito genéricas que, claro, podem ter o seu principal representante, ali no caso da cognição, o TDAH, no caso da empatia, o transtorno de personalidade antissocial, no caso dos desejos, aí, todas as dependências químicas e comportamentais. Mas isso dá margem aí a praticamente várias condições patológicas na psiquiatria. Eu queria só... Desculpa, eu queria colocar uma questão que é o seguinte. Veja, como o Dr. Rafael disse, na verdade você pode ter alguém, uma criança, que ainda está numa fase de desenvolvimento do cérebro e de repente tem acesso a uma droga. Isso vai potencializar muito mais ou trazer muito mais dano do que se já tiver amadurecido. Porém, por outro lado, quando você pega um adulto, que esse adulto vai dentro daquela linha de que se o sujeito está já dominado pelo álcool, ele tem uma facilidade maior de poder buscar uma outra droga. Tá? É evidente que se o sujeito está dentro de um salão onde começa a ter uma dança, e se ele começar a dançar, ele vai pegar o ritmo e vai embora. Fazendo uma comparação ou uma analogia, né, ainda que meio grosseira, é a mesma coisa. O sujeito começou a beber, para ele estar num ambiente que alguém venha oferecer uma droga mais pesada para ele está no embalo, ele vai. Tá? Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal que eu quero colocar é o seguinte, é que na minha visão, ainda que leigo, tá, de tudo isso, mas é que todas essas situações ou essas consequências são decorrentes de uma pressão social. Desde a criança para um meio adulto e o adulto propriamente dito. Por quê? A doutora Adriana, dentro da atividade profissional dela, deve ter alguns exemplos, porque, a rigor, a empresa também impõe determinadas condições, determinadas metas, que, na realidade, está aliado ao seu rendimento do ponto de vista de produção e também ao seu ponto de vista financeiro. Isso, obviamente, traz uma pressão total que nem todo mundo tem o mesmo tipo de recepção, até do ponto de vista psicológico, diante de uma pressão maior ou menor. Tem uns que tira
de letra, tá? Outros vai passar a noite sem dormir porque no dia seguinte ele tem que dar uma palestra, tá? Ou que ele tem que expor um projeto, tá? Então, quer dizer, essa situação toda, tá? Quando a gente pega, por que o mundo moderno traz a esse tipo de consequência ou de facilitação? Porque, a rigor, essas facilitações estão dentro do desejo, dentro do prazer, e também uma forma de se sair fora daquele problema real e, diante de toda essa busca de alternativa através da droga, ele acaba fugindo da realidade. Então, quer dizer, a situação, como foi já colocado aqui, não se trata de um segmento específico que pudesse combatê-lo, mas sim tem um conjunto todo. Só que eu também não vejo ninguém que, de repente, numa ação coordenada, possa pegar todas essas pontas para se juntar e tentar trazer uma ideia de solução deste problema. Ao contrário, na realidade, o que nós vemos é que esse tipo de dano que nós percebemos na sociedade, ele vem de uma forma sem controle e, na realidade, o controle que se busca é um controle para inglês ver. Ou seja, ninguém faz um controle sério, seja do ponto de vista do combate da droga, seja do ponto de vista lá onde é feito o refino, enfim, tudo isso. Tá? A exemplo, ontem eu estava vendo uma reportagem, quer dizer, o PCC está dominando e ampliando a Cracolândia, por quê? Porque o objetivo dele é desvalorizar os imóveis daquele local para poder comprar mais barato e, principalmente hoje, os hotéis que estão ali, eles estão sucateados e, consequentemente, eles servem de lugar para ser estocado a droga e ponto de distribuição. Então, tudo existe uma razão de ser. Então, quer dizer, onde está o poder público para poder realmente combater tudo isso? Então, na realidade, o que eu estou trazendo aqui é uma situação, quer dizer, para complicar mais a situação do que trazer uma solução. Mas, a rigor, o ponto fundamental que pode estar ao nosso alcance é exatamente essa questão da pressão social sobre o indivíduo. Ou seja, o indivíduo hoje ele tem que dar conta do recado dele em todos os sentidos. E para não alongar muito, mas só para citar um exemplo, imagina um gerente de banco onde ele tem o seu salário, entre aspas, fixo, e o restante é gratificação, e que se ele não bater as metas, ele vai voltar para o cargo normal dele, certo? O que acontece? Esse sujeito, exemplo, pode estar pagando uma prestação de casa, pagando uma escola, o seu carro, etc, tal. Aquele orçamento está enxuto dentro daquele valor que é um pouco mais elevado. Se ele, de repente, chega a uma situação que ele seja rebaixado de cargo e não tem nenhuma indenização para isso, esse sujeito vai entrar em parafuso. Então, essa pressão social é que realmente traz uma série de consequências descontroladas. Então, quer dizer, sobre este aspecto, eu gostaria de ouvi-lo. Até onde isso tem fundamento ou não, o que eu estou falando? Nossa, o senhor elencou aí vários aspectos muito importantes, né? Tem mais um dia para a gente falar aqui, mas realmente acho que desde a questão até da questão relacionada às drogas que o senhor tinha mencionado antes do financiamento, do interesse econômico por trás, tudo isso sem dúvida, eu concordo plenamente que está muito envolvido. Isso gera também uma pressão social, né? É isso, assim, acho que a gente tem que partir do princípio que a gente vive num mundo realmente predominantemente capitalista, né? E isso tem muitos aspectos negativos. Infelizmente, eu acho que não tem se tentado, né, buscar alternativas, modelos econômicos que possam ser pelo menos não alternativos, mas que possam ser complementares, né? Mas o fato é que isso também exerce uma pressão social, sem dúvida. Enquanto o senhor falava, eu pensava muito na questão da influência, né? E é isso, assim,
o adolescente está naquela fase, né, ele se apega muito no grupo, mas ele está naquela fase de querer ser adulto. Você vai falar qualquer coisa, eu falo, imagina que eu faço tudo por causa dos outros. Eu já sou adulto, eu já sei o que eu quero e tal. Mas a verdade é que todos somos potencialmente influenciáveis, né? Na verdade, não só potencialmente, nós somos efetivamente influenciáveis, né? É claro que uma criança é muito mais vulnerável, o adolescente é particularmente vulnerável justamente por achar que ele já é adulto e não é, né? Já tem um status de adulto e já tem uma maturidade que ele está longe ainda de atingir. Então, eu acho que isso realmente reflete, né, na forma como a gente se desenvolve em sociedade. Eu acho que o que eu vejo hoje é uma mudança cada vez mais rápida na forma como a gente vive e uma pressão cada vez maior. Acho que a sensação que dá é que as gerações estão se encurtando, né? Então as mudanças, a evolução tecnológica faz com que que as transformações sejam realmente muito, muito grandes em muito pouco tempo. E isso... então, assim, eu vejo a gente hoje com uma pressão por produtividade muito grande, né? E é isso, assim, isso às vezes faz com que as pessoas metam os pés pelas mãos e façam de tudo para conseguir dar conta do recado e com isso sacrifiquem, ainda mais aqui, né? Numa cidade como São Paulo, num meio muito mais realmente voltado para o trabalho, e as pessoas não conseguem olhar para tudo que envolve, né? É meio que aquela coisa de viver para trabalhar ao invés de trabalhar para viver, né? Então, aí, aliado a isso, tem a cultura da empresa, que eu acho que é uma coisa muito... que pode ser muito opressora, né? E que acaba fazendo com que você se sinta compelido a se comportar de uma forma que você não faria se realmente estivesse lá trabalhando como autônomo, com o seu negócio próprio, sabe? Então, realmente são questões complexas. Não sei se eu respondi à altura, se tem alguma pergunta mais específica, não, mas respondeu. É mais ou menos o que eu penso em relação a isso. Tá. Eu queria fazer só uma provocação para a doutora Adriane, que ele falou dos impulsos, né? Até ele elencou os impulsos, deu alguns exemplos, né? O impulso está muito longe, como figura, do assédio, né? Pode ser o móvel, né? Pode ser a mola propulsora, mas não da intensidade que o Dr. Rafael teve que apresentar, porque, na realidade, é para dar o exemplo, para entender cada uma da questão dos impulsos. Mas eu estava vendo aqui, será que os assédios, né, o conjunto de assédio moral, sexual, administrativo, eles são suavizações desses impulsos? Eles são casos particulares desses impulsos? Ou é a verdadeira manifestação desses impulsos, na sua visão? Então, na verdade, eu acho que, pelo que eu entendi que o Dr. Rafael falou, os impulsos, eles são típicos da natureza humana, né? E nas empresas nós temos pessoas que convivem com outras pessoas e gestores que são pessoas humanas, né? O que eu acho que tem um ingrediente a mais nisso tudo é que hoje, como as empresas, o modelo de organização produtiva, ele é baseado em resultado, metas. Isso não era assim até 1950. No modelo que nós tínhamos anteriormente, que era o modelo taylorista-fordista, onde o trabalho era mais manual, era aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho que o trabalhador ficava lá o dia inteiro apertando parafuso. E aí, na época, qual era a maior doença ocupacional desse período? No máximo, você ia ter o quê? Um Ler-Dort, né? Uma lesão por esforço repetitivo, ou no máximo, naquela época, você ia morrer num acidente do trabalho dentro da empresa. De 1950 para cá, como a empresa mudou, a empresa não passou mais a remunerar somente por horas de trabalho. O meu salário não é só baseado em ficar das 8 às 5 dentro da empresa. Eu cumpri minha carga horária das 8 às 5, isso é o mínimo. A empresa agora quer ver um resultado. Produtividade, que é o modelo pós-toyotista de produção, né, que em 1950, depois do modelo japonês que veio para o mundo inteiro. E esse modelo é baseado que
Um empregado é um colaborador. Ele, como colaborador, tem que colaborar no resultado da empresa. Então, a empresa, ela coloca metas. Eu não quero só que você fique das 8 às 5 cumprindo horário. Quanto você vai produzir das 8 às 5? E aí, o que acontece nesse modelo? Nesse modelo, o trabalhador agora é remunerado pela produtividade dele. Ele tem bônus, ele tem prêmio, ele tem gratificação, ele tem PLR. Isso há uma característica aqui mais perigosa, porque a partir do momento que a minha remuneração, como o doutor Eli disse, para pagar as contas está baseado também no meu rendimento, no meu resultado, os trabalhadores são mais cobrados. Como eles são mais cobrados, o que acontece? O estresse aumenta. Então, se em 1950 o problema era Ler-Dort, agora o problema é o estresse e os transtornos mentais. Porque agora o trabalho deixou de ser manual e passou a ser muito mais intelectual. O trabalhador moderno, ele é polivalente e multifuncional, então ele tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, operar várias máquinas e ainda dar resultado. E as pessoas, elas passam a ser treinadas, vários cursos de coaching, vários cursos de liderança na área de recursos humanos, em como você dá resultado. E aí as pessoas esqueceram uma coisa muito importante, que estão lidando com pessoas e não máquinas. Então, não vem cobrar minha meta 5 dias depois que meu pai faleceu e eu acabei de sair de um enterro. Esqueceram, né? Esqueceram. Esqueceram do ser humano. Esqueceram do ser humano. Resultado, meta. E na minha tese de doutorado, o que eu fui estudar é exatamente isso. Eu fui estudar casos julgados de empresa no Brasil, onde a política institucional focada somente em metas, que por acaso são as empresas mais lucrativas. Adivinha, dos casos que eu julguei, qual setor da economia que tinha mais denúncias de assédio moral institucional? Bancos. Mas olha, na minha vivência como perito, a gente recebe lá, se eu fizer uma estatística, né, colocar numa planilha a quantidade de processos que eu recebo para periciar, só de banco, responde a mais de 50%. É muito assustador. Agora, eu não sei se a senhora concluiu, desculpa ter te interrompido. Essa ideia do assédio institucional que eu queria concluir, trazer até para a reflexão aqui de todos, né? Na minha tese, os casos que eu estudei envolvendo assédio moral institucional, para mim, o meu laboratório foi o que aconteceu na França. Não sei se vocês ouviram falar do caso da France Telecom, que a France Telecom teve na França suicídio de 35 trabalhadores e ficou comprovado que foi modelo de gestão empresarial. Os novos diretores pegaram uma empresa pública, tinham que transformar aquela empresa numa empresa privada e fazer um corte de 20% dos trabalhadores. Só que não podia demitir, então, porque eles eram concursados. E aí a política foi, vamos fazer uma política de terror, uma política de administração por estresse, administração por injúria. Vamos transformar o ambiente de trabalho num inferno. Ver se as pessoas fazem o quê? Pedem demissão. Só que eles não imaginavam que o que podia acontecer, as pessoas adoecerem do ponto de vista de saúde mental e não pedirem demissão, ficarem com depressão e outros transtornos e cometerem suicídio. Que a China está fazendo aqui, né? Porque o sistema da China de funcionário de empresa, muitos brasileiros estão se queixando disso. É o que ela está tentando fazer. Porque o brasileiro está com tem outro tipo de trabalho, pensa diferente. Mas, eu só queria fazer uma ponte, né? Porque ela chegou nessa avaliação, você tem uma experiência com o burnout. Então, uma das saídas, né, dessa questão, dessa pressão toda, vai ser o burnout. É verdadeiro isso? Eu não vejo como uma saída, né? Eu vejo como um desfecho. É o desfecho. Eu falei saída, mas é um desfecho. Claro. Desfecho, mas olha que só um comentário, olha que como essa questão cultural é interessante, né? A minha irmã trabalha como executiva de comunicação numa empresa grande, multinacional, e esteve agora, voltou ontem da Alemanha, ficou lá 10 dias a trabalho e na volta ela estava comentando, né, um pouco incomodada de ter precisado de remédio e foi na farmácia lá, o sistema é totalmente diferente, as farmácias fecham às 7 horas e
E realmente não é simples. Acho que tem alguma farmácia de plantão, mas é só para caso de emergência. Enfim, é uma dificuldade. Se você quer, por exemplo, comer alguma coisa à tarde da noite, não é essa facilidade que a gente tem aqui em São Paulo, que a qualquer hora você tem tudo e tal. E aí a primeira até coisa... academia. Essa é a liberdade. Até academia. Vocês que é dinheiro, né? E aí a primeira coisa né? A primeira coisa que me veio à mente, eu falei, bem, não falam tanto do welfare americano, né? Eu falei, bem, esse é o welfare europeu, é o que eles valorizam, né? É mais inconveniente para o consumidor, mas é mais... eu não sei, usei a palavra, não lembro qual palavra que eu usei, mas assim, é bom para o trabalhador, né? Que não precisa se sujeitar a trabalhar de noite, a trabalhar, né? Pelo menos, né? Quem trabalha num... Porque é isso, né? Tem situações que realmente são emergenciais e outras que não. Claro que num hospital o pronto-socorro você vai precisar ter alguém lá, mas não é tudo que você vai precisar ter. E aí, claro, isso dá margem para muita reflexão, né? Aqui a gente tem uma desigualdade social muito maior, aqui a gente tem realmente condições que propiciam essa situação que pode ser vantajosa em alguns contextos para algumas pessoas, mas talvez não seja um modelo que eu ache bom. Como o próprio modelo americano não me agrada. Eu brinco que cada vez que eu vou para os Estados Unidos eu gosto mais de ir para a Europa. porque realmente eu acho que até não ousaria dizer que é um ideal, porque eles têm os problemas deles lá, como qualquer sociedade, mas eu acho que conta muito o fato de ser uma sociedade... individualista. Não, a sociedade europeia... de ser uma sociedade já de secular, né? Com muito mais história que a gente. Então, a meu ver, mais amadurecida, né? Mas em relação aos modelos de trabalho, eu sinceramente, na minha posição aqui de leigo em relação a esse assunto, eu sinceramente eu não sei até que ponto o modelo antigo era melhor do que o atual, né? Porque, enfim, tinha vários problemas. Eu acho que de alguma forma também tinha alguma expectativa em relação ao resultado daquele trabalhador, enfim. E eu acho que um dos problemas, além dos que a senhora já elencou, eu acho que quando a gente fala de assédio, a gente está falando muito de relação de poder, né? E aí a gente tem que diferenciar. E, inclusive, quando a gente entra na questão de crimes sexuais, existe uma distinção muito clara que a gente percebe entre o que é cometido apenas para satisfazer um desejo poder. Simples, do que uma situação em que a pessoa realmente tem um desejo irrefreável, patológico, que ela tem uma dificuldade grande de conter, né? Porque é isso, isso é interessante falar aqui, né? Porque eu imagino que muita gente que acompanha o canal seja leigo, e assim, a gente tem a ideia, às vezes, de associar transtorno mental com crime, que é totalmente distorcido da realidade. A grande maioria das pessoas com transtorno mental é muito mais vítima de crime do que perpetrador, né? E uma das coisas, eu acho que eu vim para cá com uma ideia de falar sobre essa questão da relação entre os transtornos mentais e o direito, né? E muitas vezes a legislação ela nos confunde, porque a gente tem um crime, por exemplo, tipificado como pedofilia, que tem o mesmo nome de um transtorno mental que causa um sofrimento enorme à pessoa, e é um grupo de pessoas que eventualmente até pode cometer um crime, até comete, mas numa proporção muito menor do que as outras pessoas que sofrem quietas, caladas, sem encostar o dedo em ninguém. Entendeu? Então, agora, eu não estou querendo com isso dizer que o crime não ocorre o crime, mas as pessoas que cometem crime, e isso não só nessa esfera, em qualquer todas elas, a grande maioria não possui transtorno mental nenhum. Ou seja, a nossa sociedade ela também tem uma... E isso é algo que o Daniel Barros fez um trabalho interessantíssimo e que um trabalho de história mesmo, de investigação histórica,
E que dá para fazer um paralelo perfeito que hoje, por exemplo, a psicopatia ocupa o mesmo lugar que em outros tempos ocupavam as bruxas, né? Ou seja, a nossa sociedade ela tem uma necessidade de categorizar o mal, porque quando você coloca numa caixinha e fala, não, olha, tudo aquilo que foge daquilo que a gente entende como algo aceitável, como aquilo que é mais bizarro, aquilo que é algo que nos causa muita repulsa, aquilo tem que estar numa categoria muito específica, muito fora daquilo que a gente concebe. Então, isso nos dá um certo conforto, porque não, olha, então a maldade está aqui. É como se a população geral fosse... É meio que aquele conceito de que o homem é naturalmente bom, mas a verdade é que, assim, essa coisa de bom e mal... E entra uma questão religiosa também, né? Claro. Porque o mal é proibido, é pecado, sim, mas punido, né? O fato é que nós, como na condição de humanos, né, todos nós temos... sentimentos bons e ruins misturados, sentimentos nobres, outros não tão nobres, nossos instintos às vezes a gente consegue controlar, às vezes não. Então eu brinco que é como aquela música do Wesley Safadão, do 1% vagabundo. Eu brinco, olha, tem gente que é 1, tem gente que é 2, tem gente que é 50, tem gente que é 85, ou seja, nesse espectro de sentimentos bons e ruins, tem gente com muita maldade, que comete muito crime, mas nem por isso ela precisa ser categorizada como alguém portadora de um transtorno. Até porque um transtorno mental, ele geralmente gera sofrimento, né? E olha quanta gente aí que pratica maldade aí e se dá bem e não sofre nada, ou seja, isso aí é um equívoco enorme a gente colocar na conta da psiquiatria essas pessoas. Mas enfim, voltando à questão do assédio, realmente acho que tem muito essa questão da relação de poder, e eu acho que, até por alguns exemplos que eu vejo, da própria empresa onde a minha irmã trabalha, que é possível a gente ter modelos mais empáticos. Claro que isso precisa realmente de uma mudança significativa, de uma mudança de conceito, de lideranças que realmente tenham ideias diferentes, mas é possível, porque assim, realmente, acho que você conceber um negócio dentro de um sistema capitalista, né, que eu acho que eu realmente não consigo imaginar na minha vida ver uma mudança muito dramática nesse sistema de relação econômica, né? Mas assim, é possível você visar lucro, é possível você ter resultado e você ter algum tipo de cobrança, porque assim, o trabalhador autônomo também se cobra. Ele também está submetido a essa pressão por produtividade e que é nociva para ele mesmo. Se ele não se cuidar, ele realmente... A gente como médico, né? Agora tá ficando cada vez mais difícil, mas assim, se você quiser fazer plantão 24 horas por dia, 7 dias na semana, você consegue. Aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que é não confundir metas com metas abusivas, exato, metas que adoecem. Exato. Já é comprovado que existe o estresse positivo, que a gente chama de estresse, e o estresse negativo, que é o de estresse. Exato. Trabalhar com metas pode ser super positivo, pode fazer uma pessoa chegar a uma produtividade melhor do que ela teria se não tivesse metas. Exato. O problema é quando as metas adoecem. Sim. Então, quando eu fiz o meu estudo sobre assédio moral institucional, é o problema de algumas empresas que elas são como se fossem espremedoras de suco de laranja. Sim. A lógica delas é estabelecer metas absurdas e inatingíveis para aumentar, sim, os resultados, sabendo que as pessoas vão adoecendo, sim, sabendo que as pessoas vão se afastar por burnout ou qualquer outro transtorno mental, mas a lógica por trás é: depois, como uma laranja que eu tirei o suco, eu jogo fora, eu contrato outra e coloco ali. Sim. Então, isso que a gente chama hoje de empresas tóxicas. Sim. Né? Tem a história do marido tóxico, a palavra tóxico passou a ser... Claro. Né? Mas eu concordo e nas empresas também. Então, assim, eu queria só fazer essa... Acho que é importante as pessoas estarem ouvindo, claro, verem assim, eu não vejo nada de errado em ter meta ou não ter meta. Quando eu comparei como era antes, como que era agora, é que assim, antes a medicina do trabalho, ela se focava muito na saúde física. Sim. Então a preocupação era, como o meu trabalho era repetitivo e não tinha metas, não tinha cobrança, sim, a preocupação era
com os riscos advindos dos trabalhos manuais. Então, você tinha protetor auricular para o risco de ruído, vou usar bota para o risco de escorregar. Sim. Mas aí ninguém se preocupava com o conceito completo de saúde, que hoje a OMS traz, que saúde não é só física, Sim. é mental e bem-estar social. Então, Sem você dúvida. não tem um protetor auricular para um chefe tóxico, para um chefe que Claro. pratica humilhação e que pratica bullying. Como é que você faz? Aí a gente tem que falar um pouquinho, talvez, nesse sentido de Desjures, né? Porque Desjures, né, ele fala dos riscos psicossociais do trabalho. E ele coloca o assédio como um risco psicossocial. Claro. Quer dizer, trabalhar no século XXI hoje é um risco psicossocial. Quer dizer, da mesma forma que você tem um risco de ruído, de trabalhar no ambiente que tem ruído, e você vai ter um protetor auricular, você tem um risco de trabalhar numa empresa que vai ter assédio como um risco psicossocial. E a área de saúde e medicina do trabalho das empresas, elas têm que se preparar para prevenir esses riscos também. Por Sim. isso que hoje a gente chama a CIPA de não mais de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Sim. Esse giro, essa virada, esse novo olhar que o direito do trabalho está tendo, que as empresas estão tendo, e elas estão sendo cobradas por isso. Claro. Nós temos essa Lei 14.457 de 2022, que passou a exigir que as empresas, todos os anos, tenham, para todos os empregados, treinamentos empresariais de prevenção de assédio, que elas tenham um canal de denúncia, Sim. que elas tenham procedimentos de apuração dessas denúncias de forma escrita, né? Sim. E que de Então, preferência seja realmente dessa forma, externa. Nessa empresa da minha irmã, até o canal para saúde mental, independentemente de abuso ou não, de qualquer dificuldade que a pessoa tenha, ele é terceirizado. Ele serve justamente para evitar esses conflitos, para evitar essa coisa de a pessoa não ter receio de represália e tal. E praticamente toda a perícia eu vejo isso. Então, inclusive quando a senhora estava falando já dos próprios advogados, né? Funciona como se fosse um ombudsman mesmo, né? Tem que ser alguém externo, não totalmente envolvido. Mas realmente, só colocando que nas perícias, né, que a gente sempre tem esclarecimento, né? Porque você sempre vai desagradar uma parte quando não desagrada as duas, né? Que você às vezes procura ter uma visão mais equilibrada e ponderada, não fica ninguém satisfeito, né? O resultado do laudo. E é muito comum eu ler isso, né? Ah, não, porque meta tem em todo lugar e tal. Gente, é claro que uma coisa é aquele ditado romântico, aquele provérbio romântico que fala assim, descubra um trabalho que você gosta e viva sempre de férias. Isso é bacana, acho que é importante, acho que pode ser estimulando, mas, gente, trabalho, quando você fizer alguma coisa só por prazer, você faz a hora que você quer, do jeito que você quer, da forma que você quer, não vai ser trabalho, entendeu? Então, trabalho é claro que tem alguns requisitos mínimos. Agora, por isso que eu falei, inclusive, em relação a assédio, eu falei em abuso, né? Então, é uma relação de poder, uma relação abusiva. Então, é claro que a gente parte do princípio que meta sempre vai existir, agora não é qualquer meta. Gente, se você coloca uma meta lá inatingível, uma meta de que a pessoa vai entregar uma coisa que é humanamente impossível, não, a gente tem que ter bom senso, né? Então, no assédio, pro trabalho do psiquiatra, isso é uma coisa que confunde muitas pessoas. Às vezes eles acham que por a gente ter feito psiquiatria forense, a gente fez direito e a gente tem lá uma formação em investigador policial, então a gente vai saber o que aconteceu lá. Outra coisa é a bendita vistoria no trabalho, né? O Daniel fala muito isso, né? Ele falou, bencha, se a gente, pra gente for uma coisa que aconteceu sempre retrospectivamente, né? E que é dinâmico, pode mudar, as pessoas saem, entram da empresa e tal, apesar de a gente saber que tem a cultura da empresa, mas, poxa, uma questão de assédio que aconteceu pontualmente, né? Como é que você vai conseguindo lá, o que vai te dar de informação sobre o que ocorreu lá atrás, né? E ainda assim que fosse possível, você ia ter que ficar lá escondido atrás da lixeira para ver se alguém...
não funciona, entendeu? Não vai acontecer. Então, essa é uma limitação do nosso trabalho que a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Senão, também, isso é uma coisa que acontece muito na psiquiatria forense. O cara gosta de direito, às vezes até faz curso de direito e acha que ele quer saber mais que o advogado, que o juiz. Né? Calma, né? A nossa função aqui é transmitir ao operador do direito o conhecimento que falta a ele, né? E não o que ele já sabe. Então, acho que é importante a gente saber, né, esse recado de a gente saber das limitações do nosso trabalho, né? A gente sabe a parte médica, né? Então a gente faz, claro, um exercício de plausibilidade, aquilo ali, se for verdade, né, o quanto aquilo ali faz sentido dentro do adoecimento, é compatível com aquele diagnóstico ou não, quais as implicações daquele diagnóstico, né? Existindo o diagnóstico, o quanto ele tem relação com aqueles fatos que foram narrados. E aí, claro, que eu sempre digo assim, né? O cara que faz perícia trabalhista, ele não pode ser muito vaidoso, né? Porque senão ele vai perceber que o trabalho dele é muito pequeno dentro do processo. Quer dizer, talvez não seja tão pequeno dentro do processo, mas assim, vai dizer que você faz a perícia, né? Tudo ali faz sentido. Mas daí você vai ver nas testemunhas, nas outras provas, você vê que a perícia médica pode cair por terra. E paciência, entendeu? Quem vai analisar é o juiz. Então, acho que a gente tem que tomar muito esse cuidado aí, quem for querer entrar na área, né, a psiquiatria é um terreno perigosíssimo, não só nas perícias trabalhistas, nem só na psiquiatria forense, mas é isso, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os limites da nossa atuação, né? E também na área da perícia forense, das suas avaliações, também tem essa limitação, o que acontece né? hoje em dia é que assim, a Justiça do Trabalho hoje, no tema assédio, ela passou a não exigir mais perícia quando o pedido é um dano moral. Então hoje, se eu alegar que o Eli foi meu chefe, que ele constantemente me chamava de loira burra, incompetente, dizia que meu trabalho era um lixo, me humilhava na frente das pessoas, e eu entrar com ação trabalhista dizendo que eu sofri assédio moral e pedir uma condenação em danos morais, hoje a corrente que predominou dentro da Justiça do Trabalho é a corrente que basta eu provar que os atos ocorreram. Eu não preciso provar que eu adoeci por conta disso e não preciso mais de uma perícia para provar se houve ou não dano ao meu saúde mental. Agora, se eu pedir um dano material, se eu dizer eu fiquei afastada, deixei de trabalhar, e agora eu estou incapacitada para o trabalho, pedir um benefício previdenciário e pedir danos materiais, aí a psiquiatria forense vai entrar. Porque aí, se você está pedindo danos materiais, o juiz precisa avaliar. É de fato a Adriana adoeceu por conta do assédio que ela sofreu na empresa? Sim, porque daí é um agravante, né? Aí, normalmente a perícia ela tem 3 cenários possíveis, né? O primeiro cenário, ela vai dizer que foi a causa principal. O segundo cenário, ela vai dizer que foi a concausa, outras causas ocorreram. E o terceiro cenário, onde ela vai dizer que não tem relação nenhuma, nenhum nexo causal. E sempre a perícia, ela vai dizer, né, doutor Rafael, assim, se você comprovar que esses fatos que ela está narrando aconteceram, isso poderia, sim, ser uma causa ou uma concausa. Mas o perito, como o doutor Rafael disse, ele não tem como dizer isso causou. Não há prova ainda no processo se aqueles fatos ocorreram, né? E a gente sempre discute um pouco com os alunos e mesmo com os clientes, né, doutora Li, a questão da própria violência que a vítima passa de novo. Agora no CNJ a gente tem toda uma discussão sobre protocolo de gênero. E a gente está discutindo muito sobre a revitimização da própria vítima. Quer dizer, a vítima sofreu assédio, acabou desenvolvendo uma depressão profunda, quase cometeu suicídio. Aí eu entro com o processo, ela tem ainda que prestar um depoimento perante o juiz sobre tudo que ela viveu lá, né? Imagina que é uma síndrome de estresse pós-traumático. E depois participar de uma psiquiatria forense, uma perícia forense e ainda passar pelo Dr. Rafael por uma entrevista, ser questionada, periciada. Como se fosse dúvida o tempo todo, né? Ela sofre uma nova violência a cada momento. Então, até o direito está se questionando, principalmente, né, doutora Eli, a OAB, os órgãos da Justiça do Trabalho, sobre se essa é a melhor forma de provar, né? Então a gente está tomando alguns cuidados, do tipo, em casos de assédio sexual, a vítima, quando for dar o depoimento dela não ser na frente do assediador, do suposto assediador.
Porque senão eu tô aqui, sofri assédio sexual do Rafael, eu vou ter que prestar depoimento pro juiz ainda olhando pro Rafael. E a vítima também deve ter medo, né? Claro. Um medo muito grande de ser... Ela acaba não denunciando. Acaba não denunciando. Aí a importância nos casos de assédio sexual do movimento Me Too, né? O movimento Me Too, que foi o movimento Eu Também, nos auxiliou muito no direito, porque antigamente em casos de assédio sexual a pessoa fazia denúncia e ela não tinha testemunha, não tinha prova. E agora com outras vítimas dizendo eu também, me too, para o direito isso serve de prova de que aquele comportamento, né, daquela pessoa foi um assédio sexual. Então o direito também está passando por uma série de transformações, não sei se fica claro para vocês que as pessoas são leigas, não são advogados, de até como apurar esses casos que chegam. Sim. Sim. E tem outra coisa, doutora Adriana, que além de todos esses transtornos que a senhora acabou de expor, o doutor Rafael também, tem um outro aspecto que é decepcionante, é exatamente o que o judiciário tem definido como valor de indenização. Porque são valores irrisórios. Se considerar, este é um problema sério, porque a rigor você percebe que não se coloca no lugar da vítima numa situação dessa, e nem mesmo o poder econômico da empresa, porque é importante dizer que o ato do preposto é responsabilidade da empresa. Portanto, se o funcionário, se o empregado cometeu um assédio, quem vai se responsabilizar vai ser a empresa. Então, o que acontece? De repente, numa determinada empresa que pode ter um faturamento excepcional, vai lá uma indenização de R$5.000. Certo? Eu estou dando um exemplo e é real. Porque, por exemplo, no Tribunal de Justiça, na área civil, é meio que tabelado de 3 a 15 mil. Tá? Para se conseguir alguma coisa além disso, é um absurdo. Quanto à área trabalhista, quer dizer, a reforma trabalhista tentou fazer uma modulação de acordo com o nível de assédio, teria um valor de indenização. Mas tem juízes e até decisão do tribunal que não tem respeitado isso. E até tem fixado valor inferior àquilo que está na própria lei. Então, veja, isso tudo é um incentivo para aquele que comete o assédio. Por quê? Porque a rigor, e até vou contar aqui rapidamente uma história, tá? Na verdade ela se divide em duas, mas o que acontecia? De repente, o que aconteceu? Numa determinada empresa, que era uma empresa familiar, surgiu um comentário de que um empregado estava tendo caso com uma empregada, tá? Ou, não vou citar exemplo, meu secretário da empresa, a gente está pichando que secretário é mais vulnerável para isso, mas não. Um empregado estava tendo caso com uma empregada. A família, como era dona da empresa, dentro daquela cultura familiar, chegou e tomou a decisão de mandar os dois embora. Por quê? Porque aquilo era contra os princípios deles. E o que acontece? Numa outra empresa, numa empresa multinacional, a mesma coisa aconteceu. E aí quando chegou na diretoria, a diretoria teve uma reunião. E aí chegou, o que foi apurado é o seguinte, bom, a partir do momento que ambos passaram a ter esse caso, tá? Ela passou a vir maquiada, ela passou a vir mais bem vestida, ele passou a vir melhor trajado, ele começou a produzir mais, ela passou a produzir mais, etc, etc. E conclusão, vamos deixar como está porque está dando lucro. Então, quer dizer, depende da visão que se tem diante da situação. Por isso que é importante o que a professora Adriana disse, exatamente desse comitê que não tem vinculação com a direção da empresa para poder apurar essas denúncias. Porque se o dono da empresa ou o diretor-presidente da empresa faz parte desse comitê, e se a denúncia for contra ele, como é que faz? Então, por isso que eu chamo de comitê, tem a sua independência para que ela possa realmente apurar de maneira isenta.
Tá? Então, este é um aspecto realmente extremamente relevante. A questão da liderança no respeito ao assédio, eu não vou citar nome para não me comprometer, mas eu conheço relatos de chefe que, de repente, a liderança dele era baseada e calcada na desunião da equipe. Então, numa determinada situação, a professora Adriane vem despachar comigo e diz, olha, toma cuidado com o Rafael, porque está acontecendo isso. Ah, Marlene, cuidado com o Afonso, porque está acontecendo isso. Ou seja, o desencontro, ou seja, a desunião entre a equipe dava a ele uma liderança mais tranquila. Então, quer dizer, esse jogo do poder, como já foi dito aqui, quer dizer, realmente existe dentro da empresa. Aquele que, de repente, quer ocupar o cargo do outro que está no nível superior, ou vice-versa, tá? O que acaba acontecendo? Acaba tendo uma pressão tão grande que o sujeito que aí já vem a questão do bullying, porque a vítima vai se inferiorizando tanto que no fim ela é descartável. É o puxar de tapete. Exatamente. Né? Puxar tapete. Tá? Mas de uma forma maldosa, porque realmente não mede as consequências do ponto de vista do indivíduo propriamente dito. Né? Mas enfim, que a questão realmente é complexa, sem dúvida por isso que eu vejo que essas questões colocadas no judiciário, o juiz tem que ter muita sensibilidade para poder realmente se colocar na condição do indivíduo e não, de repente, tratar isso como uma forma de paternalismo, só pela alegação, mas também pela real situação que possa estar tendo como consequência aquilo tudo que tem acontecido e comprovado. Voltando ao começo, né, ao termo de empatia que o professor se referiu lá no começo, é exatamente esse é o exercício do juiz, né, ter a capacidade de ter empatia e julgar a partir dos dados técnicos, a partir da razoabilidade, ter ainda mais essa camada para a decisão que é a empatia, ou seja... Só comentando aí o comentário do Dr. Eli, que realmente esse é uma das lendas também clássicas, né, das perícias em processos trabalhistas, né, que vem com aquela queixa, né, clássica de, poxa, o doutor fez o laudo aí com base só no relato do periciado, né, que é interessado no processo. Gente, claro que a perícia trabalhista ela tem uma particularidade que geralmente são situações em que a pessoa está mais preservada em condições de moldar o discurso aos interesses dela. Isso é verdade. Né? Claro que uma pessoa que está num processo de curatela, numa demencial avançado, não vai ter a mesma condição de moldar o discurso aos seus próprios interesses. Porém, nós temos a experiência clínica, tá? Inclusive é por isso que a gente incentiva muito os nossos alunos, os nossos residentes a não deixarem a prática clínica, porque senão você vira aquele perito frio que acha que todo mundo tá enganando, todo mundo está só querendo ali o seu benefício, que todo mundo está querendo se dar bem, né? Então, assim, a gente tem que... E realmente, o nosso trabalho se baseia muito em reconhecimento de padrões. Então, assim, para quem tem experiência clínica, a gente tem um exame psíquico, que é algo que... Ok, né? Como eu falei, né? Se o quadro já passou há algum tempo, né? A pessoa pode estar bem, o exame psíquico não vai fornecer tantas informações assim. Mas a gente tem realmente a sutileza. Eu sempre brinco, não, as pessoas às vezes acham que a gente é psiquiatra, a gente tem detector de mentira, né? Ou a gente é mágico, sabe ler a mente dos outros. Não é. Mas a experiência ajuda. As pessoas têm essa ilusão de que é fácil você simular um transtorno mental, né? E não é simples, tá? É muito mais complexo. Não adianta você pode ler o tratado de psiquiatria, ler os sintomas. Não é simples, tá? Mesmo em se tratando de algo retrospectivo. Então, assim, é claro que certeza absoluta, dizer, garantir existiu ou não existiu, a gente não consegue, até porque realmente a pessoa pode mentir. Então a gente vai precisar dessa comprovação de outras provas. Mas também aí dizer que
só porque a gente está se baseando no relato da pessoa, a gente não tem a capacidade de fazer um juízo adequado daquilo. Isso é uma falácia total, né? Então, eu queria propor para você, Rafael, uma pergunta, assim, uma troca agora, direito e medicina. A gente está discutindo muito no direito agora a questão da despedida discriminatória, se transtornos mentais causam preconceito ou estigma. Por quê? Porque nós temos hoje uma súmula do TST, a 443, que diz que presume-se discriminatória toda vez que eu despido alguém, toda vez que eu demito alguém, por conta de preconceito e estigma. E os casos mais comuns são HIV, câncer e outras doenças extremamente graves, né, como tuberculose, lúpus, etc. E começou a chegar na Justiça do Trabalho casos de pessoas que são demitidas depois de a empresa ter ciência que elas desenvolveram ou têm transtornos mentais, esquizofrenia, depressão. Então o trabalhador está lá, de repente ele vai no psiquiatra, diagnóstico de burnout, se afasta 90 dias por burnout, vai para o INSS, volta para a empresa, dia seguinte, demitido. Como não existe estabilidade provisória de quando a doença não é relacionada ao trabalho, né? Por exemplo, uma depressão, sim. Aí a pessoa não tem 1 ano de garantia de emprego, então as empresas normalmente demitem. E aí começou a tese de que eu posso alegar que é uma despedida discriminatória porque os transtornos mentais causam estigma ou preconceito. É isso que eu queria discutir, ouvir sua opinião. Você acha que hoje no Brasil, os transtornos mentais, eles hoje ainda têm muito preconceito e estigma? Ou as pessoas hoje já meio se acostumaram, vão no psiquiatra, vão no psicólogo? Eu digo isso porque às vezes eu estou lá em palestras empresariais e eu pergunto assim, gente, quem aqui já foi num psicólogo? 1 ou 2 levanta a mão. E quem já foi no psiquiatra? Ninguém. Então, mas a gente vê os consultórios dos psiquiatras lotados e a profissão diz que na medicina mais para o futuro que se aposta que vai ser a do século, vai ser a psiquiatria. Então, o doutor Rafael está na posição certa. E principalmente após a pandemia. Né? Principalmente após a pandemia. Mas só complementando, antes, o meu estágio foi em RH. E lá você tinha que discriminar mesmo. Você não contratava se tinha algum transtorno. Lógico que já faz 40 anos, né? Faz 40 e pouquinho, né? Mudou um pouquinho, mas os pacientes que eu atendi até pouco tempo no hospital também negava a questão de passar em psicólogo ou passar em psiquiatra. Então, quer dizer, ainda existe. Sim. Qual a sua opinião, Rafael? Antes de responder, tanto é verdade que não se coloca o CID, a não ser que tenha autorização do próprio paciente. Isso. Né? Exatamente. Mas por causa disso. O paciente sofre assédio, né? E se não sofre assédio, ele poderá seguir. Sim. Mas aí a pergunta é para o doutor Rafael. Ele não tem liberdade para decidir se sim ou se não. Porque ele está sob o efeito do RH e os RHs eles não têm deixado a decisão livre. Né? Apesar de já ter jurisprudência no Tribunal do Trabalho que um juiz do segundo grau do Espírito Santo lançou a tese de que numa decisão dele, que seria um crime trabalhista indicar o CID no atestado. E, só para lembrar, né, o Conselho Regional de Medicina, e o Federal também, dizem aos seus associados que não é para pôr. Isso é uma polêmica, né? Porque a gente parte do princípio também que se eu estou entregando o documento na mão da pessoa e ela, claro, vocês por favor me digam se tem um entendimento jurídico já, inclusive pacificado, contrário, porque aí realmente é um conhecimento que eu não tenho. Mas a gente parte do princípio que se eu estou entregando o documento na mão da pessoa e essa pessoa tem uma capacidade civil, né, para saber, entender o que aquilo significa, né, ou seja, saber que eu estou colocando o código da doença minimamente, enfim, ela escolhe apresentar aquele documento ou não, ou ela pode simplesmente dizer, doutor, eu gostaria que não fosse colocado o CID. A minha prática, até por uma questão de foro pessoal, da minha opinião, do que eu acho mais correto,
quando me pedem um atestado, é sempre perguntar, escuta, você vai querer colocar o CID? Eu gosto de informar, olha, em princípio você não precisa colocar, tá? Mas eu entendo que também, se você entregou na mão da pessoa, você entende que ela está ativamente escolhendo apresentar o documento daquela forma, né? Aí é a decisão seja dela. por qual motivo for, né? Mas muitas vezes é útil para ela, né? Ela tem uma doença, ela comprova que tem uma doença. E muitos pacientes querem ter essa comprovação, muitas vezes até para poder sair da empresa mesmo, ou aposentadoria, coisa parecida, auxílio-doença, alguma coisa disso. Peguei muito isso também no hospital. Muito. Isso é um problema. É a questão do preconceito. Em relação, então, a questão do preconceito é interessante. Só falando ainda em relação ao aumento, né? Teve uma estatística muito interessante na pandemia, que ficou todo mundo com aquela sensação de que, nossa, que boom, né, de transtorno mental, as estatísticas vão aumentar absurdamente. Para surpresa geral, quando foram feitos os estudos, a gente percebeu que a prevalência de transtornos mentais na população geral não mudou. Só que por que esse número não foi alterado? Porque quando você faz esse estudo, você faz um estudo que a gente chama de estudo ecológico. Você pega ali uma amostragem da população, e você pega pessoas, né, de forma aleatoriamente e vê se aquelas pessoas preenchem critérios para doenças mentais ou não. E por que não aumentou? Porque esse boom que a gente tem visto nos consultórios na pandemia, que era uma coisa que a gente já percebia que acontecia, que, assim, que é justamente devido ao estigma, que assim, a pessoa... E por isso que também é difícil a gente... por isso que acaba reforçando aquela ideia de que, puxa, se eu for no psiquiatra ele vai me dar um remédio. Porque o que acontece? Tem muita gente que, em função do preconceito, em função do estigma, está sofrendo, já passou do limite e não vai ao psiquiatra. Entendeu? Só que essas pessoas vivem ali na corda bamba, sofrendo, já com indicação de tratamento, mas vão tentando se virar como dá. A duras custas, vivendo uma vida não saudável, que dali para frente, mais cedo ou mais tarde, vai resultar inclusive em problemas piores, problemas cardiovasculares, enfim, em vários outros problemas, mas vão ficando na corda bamba. O que a pandemia fez? Ela pegou e esticou a corda bamba. E aí um monte de gente caiu e precisou ir para o psiquiatra. Mas essas pessoas já eram doentes. Entendeu? Elas já estavam na estatística. Né? Então, só que, ao mesmo tempo, assim, acho que esse movimento da pandemia e essa realidade de estar muita gente no psiquiatra, e um movimento que já vinha até acontecendo, mas talvez numa velocidade um pouco menor, faz a gente perceber, felizmente, que esse estigma ele diminuiu bastante agora. De diminuir, quando a gente fala em diminuir bastante, a gente está falando de perspectiva, a gente está falando de comparação. Isso não nos permite dizer que não existe o estigma e nem que ele já é pequeno, ele ainda é grande. Entendeu? Agora eu vou... Agora, não, só complementando que, assim, eu não... em relação a esse fenômeno que a senhora comentou, eu acho que é difícil saber... É muito difícil saber se o preconceito foi porque a pessoa tem uma doença psiquiátrica, se é pela doença em si, ou se é pela questão de que esse aqui vai afastar toda hora, vai pela questão econômica mesmo, né? E agora, a gente que é psiquiatra, né, quando atende, a gente vê que tem uma diversidade de situações e, claro, assim como em qualquer área médica, a gente sabe que tem situações mais graves, que são mais... que tem uma... Esqueci o nome da palavra agora. Que tem uma morbidade maior, né? Então, que vai ter que as pessoas vai ficar mais afastada e tal. E outros que são... que a gente consegue controlar ali com terapia, às vezes com uma medicação, mas que provavelmente a pessoa não vai precisar de uma dose tão alta de remédio e geralmente vai conseguir aí resolver de forma mais simples, muitas vezes sem nem precisar afastar. Né? Sem nem precisar chegar no auxílio doença. Né? Se for pensar assim também agora com essa nova lei, né, que a mulher quando tem cólica menstrual também se afasta. Então vai ser outro preconceito. Vai começar a medicalizar bastante, né? Com razão e eventualmente com exageros. Mas eu vou fazer um convite para os dois,
de se a gente fizer um exercício de futurologia, futurologia diz que é uma coisa fantasiosa, né? E que a gente não tem compromisso com quem a gente vai falar, né? Fazer um exercício de futurologia. Porque todas essas questões que foram levantadas aqui, elas têm, por mais que seja uma empresa, que sejam pessoas, que sejam gestores ou que sejam representantes da sociedade ou não representantes eleitos ou reconhecidos da sociedade ou não, mas toda a sociedade está manifestando por meio das empresas, por meio da atividade médica, a partir da atividade dos advogados. Se a gente fizesse um exercício de futurologia, né? Porque nós reconhecemos aqui que o sistema está em progressão, estamos aperfeiçoando o sistema de relacionamento entre as pessoas, principalmente no meio das questões de trabalho, mas também no meio do próprio seio da família, na relação das pessoas. Se a gente fosse dar valor para a empresa como também influenciador de futuro das pessoas, né, levantando essas questões, né, porque elas não são consolidadas como práticas corporativas, elas são questões pontuais que vão levar a uma prática corporativa no futuro. Isso é verdade? Nós vamos ter uma prática corporativa que vai ser baseada nesses conhecimentos dentro da psiquiatria e dentro do conhecimento da advocacia pelo lado trabalhista? Nós vamos ter uma evolução nisso? Então, eu acredito que sim. Eu acho que, assim, hoje a gente fala muito na advocacia em compliance. Compliance significa estar em conformidade com as leis. E as empresas estão muito preocupadas com imagem social. Então, hoje, você tem um caso, por exemplo, de assédio sexual dentro da sua empresa, que envolve a sua marca, o seu nome, é uma propaganda muito ruim para as empresas, né? Então, as empresas estão muito preocupadas com essa questão. Se acontecer um suicídio dentro da minha empresa, é uma propaganda, a marca, muito pesada. Acontecer lá um caso de discriminação do grupo LGBTQIA+. Eu vou perder clientes dentro do público LGBTQIA+. Então, assim, eu acho que as empresas, elas tomaram consciência do seu papel social, né? A Constituição Federal, ela já diz isso. A gente falou muito aqui em capitalismo, mas a nossa Constituição Federal, ela já diz que a empresa tem sua função social da propriedade. E a gente também fala em função social do contrato de trabalho. Então, os interesses da empresa não podem ser somente meramente econômicos. A empresa, como qualquer organismo, ela tem um impacto social. E por ela ter um impacto social, agora com as novas regras de compliance e dos programas de anticorrupção, principalmente para a administração pública, de direta e indireta, existe uma cobrança muito grande em a empresa tomar ações de compliance. Ou seja, se chega no canal de denúncia, uma denúncia de assédio sexual, eu vou demitir o assediador, eu vou punir. Se chegar uma denúncia de discriminação, eu vou fazer um treinamento, eu vou fazer um combate, eu vou fazer alguma ação que, se depois a minha imagem for questionada, eu vou dizer, eu agi com responsabilidade, eu combati, eu demiti o assediador. Então, a gente vê um giro dentro da advocacia, de uma advocacia antes que era mais combativa, onde a empresa se preocupava muito mais em defender as ações judiciais, quando elas chegavam depois, e as empresas, principalmente médias e grandes, muito mais preocupadas em fazer uma prevenção através do consultivo, através do compliance, em evitar que esses casos cheguem no judiciário e resolver, né? Em vez de eu perder o assediado, a vítima que acaba não aguentando pedir demissão, e ficar com o monstrinho, com o assediador lá dentro, as empresas estão percebendo que, do ponto de vista econômico, assédio não compensa. Sim. Porque é melhor eu ficar com o assediado, com a vítima, é melhor eu ter o meu assediado saudável, que não vai gastar meu plano de saúde, que eu não vou ter que gastar com advogado para defender a ação trabalhista, que eu não vou ter que pagar perícia para o médico. É melhor eu resolver o problema antes. Então, eu vejo um novo olhar das empresas em trabalhar no preventivo. E eu, pessoalmente, como advogada, me sinto muito mais satisfeita, né? Eu gosto, ele sabe, eu gosto muito mais de trabalhar no preventivo, onde eu consigo resolver, né? Eu tenho experiências de casos assim muito bacanas, onde a gente conseguiu investigar
conseguimos punir e conseguimos tirar o assediador da empresa. E depois você vê a vítima chegando para você, doutora Adriana, não tenho palavras para agradecer você e a empresa por todo o trabalho que vocês fizeram, você é leal a essa empresa para o resto da minha vida. Então, assim, eu acho que é por aí que passa, né? Eu acho que passa pelo novo papel das organizações em trabalhar mais com compliance e exercer, né, ali a sua verdadeira função social da empresa, que é isso, né? Os interesses econômicos, eles são importantes? São, mas a gente sabe que hoje, em regra de governança corporativa, né, até administradores, diretores, presidentes de empresa, sabem que eles têm que cumprir regras de governança corporativa que passa aí por também focar nas suas pessoas, fazer gestão de pessoas. Perfeito. Doutor Rafael, um comentário final, porque nós estamos bastante adiantados, porque o assunto levaria um dia, né? Daria para fazer mais umas 3, 4 sessões. Estou à disposição, inclusive foi um prazer, queria agradecer aí ao convite. Foi muito bacana, é sempre muito bom, a gente aprende muito, né, com essa conversa interdisciplinar, né, alguns colegas de áreas mais próximas, né, mas a gente sente muita falta dessa interação com profissionais do direito, então acho que, tem tanta coisa para falar sobre, a gente nem falou aqui ainda sobre a questão do Código Civil, né, que para a gente é um problema enorme, mas, assim, resumindo, apenas respondendo a sua pergunta, eu sou um otimista inveterado. Então, eu vejo as mudanças, eu acho que apesar de a gente ver muita coisa negativa, muitos desafios, eu vejo essas mudanças de conceito, eu acho que as pessoas estão mais conectadas umas às outras, nesse sentido de melhorias, do que faz mal. Então, tudo isso, todo esse conhecimento disseminado, ele vem para melhorar. E só ainda comentando, né, o que a doutora Adriana colocou tão bem aqui, mas essas situações relacionadas às empresas, esse impacto negativo, hoje ele se espalha tanto que reflete diretamente no resultado econômico da empresa. Então, ainda que fosse, né, e eu concordo com o papel social das empresas, sem dúvida, acho que é uma realidade, acho que é um conceito muito importante, mas além disso, né, a gente sabe que qualquer situação dessa vai trazer prejuízo enorme, principalmente para as empresas médias e grandes que estão muito expostas, que têm hoje em dia toda essa, né, todo esse holofote. Às vezes parece, e isso vale para tudo, né, essa hiperexposição, a gente se assusta com ela, a gente se assusta, isso tudo aconteceu muito rápido. Mas você veja, por exemplo, até para a segurança, né? Hoje em dia você consegue identificar um agressor, um bandido, até na rua, por meio das câmeras. Então, acho que os holofotes e as câmeras estão aí também para nos ajudar e nos servir. Obrigado, doutor Rafael. Rafael Freire, né? Professor, psiquiatra, professora Adriana Calvo, advogada e professora também, abrilhantaram aqui a nossa conversa, né? Até quase extrapolamos o tempo previsto, porque o assunto é realmente importante. Não deixem de assinalar que gostaram do nosso programa, passar para os seus amigos, para os seus colegas e divulgarem essas informações tão preciosas que nós tivemos aqui com os nossos convidados. E vamos convidá-los outra vez, pode ter certeza. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Ótimo. Agora já tem minha canequinha aqui.